O perdão que salvou uma vida. Bem-vindo ao canal Emoções e Paixões Reais. Prepare-se para uma história profunda sobre amor, arrependimento e redenção. Uma história que mostra como o perdão pode transformar até o coração mais ferido. Respire fundo e sinta cada momento dessa jornada. Carlos e Eduardo eram pai e filho, mas há anos já não se chamavam assim. O laço de sangue existia, mas parecia esquecido debaixo de camadas de mágoa, orgulho e silêncio. Tudo começou há mais de uma década, quando um erro, daqueles que parecem pequenos no início, se transformou num abismo entre os dois. Eduardo, ainda jovem, decidiu abandonar a faculdade de engenharia que o pai tanto sonhara para ele e seguir o próprio caminho. Queria ser músico. Carlos, homem de origem humilde, havia trabalhado a vida inteira acreditando que a estabilidade era o único caminho para uma vida digna. E quando o filho desistiu da faculdade, ele sentiu como se todos os seus sacrifícios tivessem sido em vão. A briga foi feia. Palavras duras, cheias de raiva e feridas. "Você é um ingrato", disse o pai. "Você nunca me entendeu", respondeu o filho. E depois disso, o silêncio. Anos de silêncio. Cada um seguiu sua vida, mas o vazio crescia como um eco constante, um barulho que só o coração podia ouvir. Eduardo partiu para outra cidade. Começou a tocar em bares pequenos, lutando para viver da música. Passou fome, dormiu em sofás de amigos, pensou em desistir várias vezes, mas algo dentro dele dizia que precisava provar que podia fazer dar certo. Talvez não só para si, mas para o pai também. E em meio às dificuldades, começou a ganhar algum reconhecimento. Suas composições sinceras, muitas delas inspiradas na ausência do pai, começaram a emocionar o público. Em cada show, havia uma parte dele tentando silenciosamente pedir perdão através das notas. Do outro lado, Carlos envelhecia rápido. O tempo passou como um vento frio, levando a juventude, mas deixando a saudade. Apesar do orgulho, o pai acompanhava de longe a trajetória do filho. Às vezes, via uma reportagem, um vídeo ou uma entrevista de Eduardo e, sem admitir para ninguém, sentia orgulho. Mas logo vinha a dor. O arrependimento por não ter estado ali, por não ter dito o quanto amava o filho, mesmo discordando das escolhas dele. Aos poucos, a saúde de Carlos começou a dar sinais de fraqueza. O coração, já cansado, não aguentava mais o peso da idade e das mágoas. Ele vivia sozinho em uma casa simples, repleta de lembranças, fotografias antigas, um violão que havia comprado quando o filho era adolescente e cartas nunca enviadas. Às vezes, escrevia longas mensagens de desculpas que rasgava logo em seguida. O orgulho ainda era um muro alto demais para escalar, mas o destino tem uma forma misteriosa de agir, e às vezes, ele usa o sofrimento para nos lembrar do que realmente importa. Certa tarde chuvosa, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era da vizinha do pai. A voz dela tremia. Seu pai passou mal. Foi levado ao hospital. O caso é grave. Por um momento, Eduardo ficou imóvel. A notícia caiu sobre ele como uma onda gelada. O mundo pareceu girar em silêncio. Todas as lembranças que ele tentou enterrar voltaram de uma vez só. As brigas, o abraço que nunca veio, o olhar duro do pai, mas também o carinho disfarçado, o cuidado nas entrelinhas, o amor que sempre existiu por trás do silêncio. Sem pensar duas vezes, ele pegou o carro e viajou a madrugada inteira, cruzando estradas molhadas, lutando contra a culpa e o medo. Cada quilômetro percorrido era uma lembrança, um arrependimento, uma pergunta sem resposta. E se for tarde demais? Chegou ao hospital com o coração disparado. A enfermeira o levou até o quarto. O pai estava inconsciente, ligado a máquinas, o corpo frágil e o rosto pálido. Eduardo sentiu o chão desaparecer. Aquela figura forte, imponente, agora parecia pequena e indefesa. Ele se aproximou devagar, tocou a mão do pai e sussurrou: "Eu tô aqui, pai. Me perdoa." As lágrimas caíram silenciosas, molhando a pele fria do velho. No fundo, ele sabia que o pai o ouvia. Ficou ali por horas, conversando baixinho, como se tentasse recuperar anos perdidos em uma única noite.
Falou de sua vida, de suas canções, das dificuldades e das saudades. Pediu desculpas, contou sobre o medo que sempre sentiu de decepcioná-lo. E pela primeira vez, sentiu paz, mesmo sem resposta. No dia seguinte, os médicos disseram que o estado era crítico. Eduardo passou dias ao lado do pai, dormindo em uma cadeira, cantando baixinho para ele músicas que compôs ao longo dos anos. Uma delas, a mais especial, era justamente sobre o perdão. Chamava-se Voltar para Casa. Certa manhã, enquanto cantava os primeiros versos dessa canção, algo inexplicável aconteceu. O monitor cardíaco, antes lento e irregular, começou a estabilizar. Os olhos de Carlos se moveram e um leve som escapou de seus lábios. Meu filho. Eduardo se levantou, incrédulo. O pai o olhava com um brilho fraco, mas cheio de amor. Desculpa, meu filho. Eu errei. Eduardo segurou a mão dele com força, chorando. Não, pai. Quem tem que pedir desculpa sou eu. Eu devia ter voltado antes. E naquele instante, o que os anos de silêncio não haviam conseguido, o perdão conseguiu. O amor rompeu todas as barreiras. Os dias seguintes foram de recuperação. O estado ainda era delicado, mas Carlos parecia diferente. Conversava com o filho por horas, relembrando o passado, rindo, chorando. Falava das noites em que ouvia escondido as músicas dele pela internet, das vezes em que quis ligar e não teve coragem. Eduardo, por sua vez, prometeu que nunca mais se afastaria. Algumas semanas depois, Carlos teve alta. Voltou para casa, e a vida começou, pouco a pouco, a retomar um novo ritmo, mais leve, mais verdadeiro. Eduardo decidiu pausar os shows e passar um tempo com o pai. Gravaram juntos um vídeo caseiro, onde ele tocava Voltar para Casa. E o pai, com voz fraca, o acompanhava batendo palmas. O vídeo viralizou, emocionando milhões de pessoas. Nos comentários, desconhecidos diziam que haviam perdoado seus pais, filhos e irmãos depois de assistir. Outros contavam que ligaram para familiares com quem não falavam há anos. A música se tornou símbolo de reconciliação. Mas o tempo, implacável, ainda tinha seus planos. Meses depois, numa manhã tranquila, Carlos não acordou. Partiu serenamente, com o sorriso no rosto e a foto do filho sobre a mesa de cabeceira. Eduardo sentiu a dor da perda, mas também uma gratidão profunda, porque antes que fosse tarde demais, eles haviam se reencontrado. No velório, Eduardo não chorou em desespero. Cantou a mesma música, Voltar para Casa, e dedicou ao pai o último verso. O perdão é a ponte que leva o amor de volta para casa. E foi nesse momento que compreendeu algo que mudaria sua vida para sempre. O perdão não muda o passado, mas transforma completamente o que sentimos sobre ele. Nos meses seguintes, Eduardo criou uma fundação em homenagem ao pai, voltada para aproximar pais e filhos em situação de conflito. A campanha se chamava exatamente como sua canção, Voltar para Casa. Histórias começaram a surgir, famílias inteiras voltando a se falar, corações antes endurecidos se abrindo novamente. O legado de Carlos seguia vivo em cada reencontro, em cada abraço restaurado. Eduardo seguiu com a música, mas agora com um propósito ainda maior. Em cada palco, antes de começar a cantar, contava sua história. Dizia que o orgulho é uma prisão invisível e que o perdão é a chave que nos liberta. As pessoas choravam, aplaudiam, se emocionavam. Era como se, através dele, todos pudessem se reconciliar com alguém que amaram e perderam. Anos depois, em uma grande apresentação, Eduardo olhou para o céu antes de começar sua música. Fechou os olhos e sentiu a presença do pai. Não mais como ausência, mas como luz. Obrigado, pai, por me ensinar, mesmo com dor, o verdadeiro significado do amor. E então, tocou os primeiros acordes de Voltar para Casa. A plateia se levantou, e naquele instante, em cada nota, havia um pouco de perdão, um pouco de esperança e muito amor. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Às vezes, um simples gesto de perdão pode mudar uma vida inteira. Deixe seu like,
Se inscreva no canal Emoções e Paixões Reais e volte sempre para mais histórias verdadeiras que falam direto ao coração. Maia.